Olá, pessoal. Um excelente início de semana para todos. Vou falar um pouquinho sobre a continuidade do último vídeo, sobre os processos que, que se fazem presentes depois da descoberta de sermos algozes ou vítimas, né? Enfim, depois da abertura de vidas passadas. Hoje eu tô gravando em site porque tá bem friozinho aqui. Estamos com 16 graus, mas um ventinho bem gélido e cortante. E até os passarinhos resolveram se esconder. Eu quase não os ouço hoje. Então vamos lá. Como eu disse no último vídeo, nós temos um padrão de sermos algozes ou vítimas. Ok. A partir do momento que eu consegui abrir essas vidas, descobri que eu fui vítima ou descobri que eu fui algoz nos, nos processos, eu também consigo racionalizar e perceber esses processos no meu corpo. Então, dependendo da intensidade de cada processo, eu consigo perceber no meu corpo se eu tenho algum traço de alguma vida passada. Um exemplo, eu tenho uma dor muito insistente que se expressa contínuas vezes, né, repetidas vezes, mas ela não tem uma causa. Podem ser dores nas costas, dores no útero, dores no estômago, em qualquer lugar. E já vi repetidas vezes em consultório. A pessoa tem uma dorzinha chata que ela até então nem tinha feito o link com esse tipo de situação. Mas ela viu que em determinada vida ela teve uma situação traumática que ocasionou um ferimento e, por conseguinte, aquilo continuou com ela se expressando por meio daquela dor que ela não sabia o porquê, mas estava retornando retornando no corpo físico, né, como um alarme para que ela conseguisse visualizar, conseguisse enxergar, né, que algo não estava certo, algo estava se materializando, né, mesmo que inconscientemente. Nesses casos, como eu disse, pode ser uma dor, mas também pode ser um sentimento, uma sensação, algo que acontece no teu dia e que te dá um gatilho para um sentimento que você nem ao menos consegue explicar. E aí, nesses casos, o ideal é que após a regressão você faça um processo de limpeza. Essa limpeza pode ser no corpo físico, através do reiki, através da, de refazer o fluxo de energia no corpo, né? Uma parte é feita dentro da terapia mesmo, né? Eu, quanto profissional de regressão, também consigo fazer o fluir dessa energia. Essa é uma primeira parte. Mas em situações que já estão muito enraizadas, como doenças, como dores mesmo, o ideal é que isso se estenda além do consultório, seja para sessões de massagem, né? Isso ajuda muito no processo de dores, principalmente, porque quando, quando se faz na sequência um processo de massagem, uma terapia vibracional e focada para o corpo físico, aquela energia volta a fluir. E quando ela volta a fluir, você consegue sentir o alívio já na sequência, né? Durante o processo de massagem. Então veja como as duas linhas são trabalhadas juntas, né? De repente uma massagem, uma acupuntura, porque
A partir do momento em que você identificou a causa, você consegue racionalizar. E a partir do momento que você faz a racionalização, aquilo está pronto para ser curado. Então, eu vou sentir, eu vou racionalizar, eu sei que é decorrente daquilo, mas aquela energia está tão acumulada e tão dolorosa no corpo físico que eu preciso de um suporte também de outra forma. Aquilo pode deixar o processo muito mais rápido e muito mais fluido. Então, eu venho falar aqui do corpo físico, mas e quando essa sensação é psicológica? Quando é um sentimento, por exemplo, mesma coisa. Eu vou trazer aquela informação para o meu consciente, eu vou racionalizar, e essas sensações, esses sentimentos vão se dissolvendo conforme eu vou fazendo isso. Não é, nem sempre é um processo instantâneo. Eu vi e parou. Pode acontecer? Pode. Mas como aquilo já é uma condição, como ele já está condicionado há muitos e muitos anos a ser um gatilho, ser um processo contínuo, às vezes ele demora mais tempo para se sanar. Então, é um processo que vai depender de você, cada vez que sentir aquele gatilho sendo acionado, falar para o seu consciente, tá tudo bem, eu já sei de onde veio isso e eu já sei como lidar com isso. Hoje eu estou preparado, isso já está solucionado. E aos poucos esse processo vai se dissolvendo. Isso acontece com maior facilidade quando são dores, quando são sentimentos, mas quando isso já veio de uma forma mais mais intensa e já se somatizou, já se tornou uma doença, aí mesmo você atuando no teu psicológico, né, você ressignificando, é necessário que você vá acompanhando esse processo de forma médica mesmo, né? De repente isso se somatizou e se tornou algo mais grave, é necessário que você acompanhe com o médico junto até que esses sintomas se dissolvam a tal ponto que essa doença também vai regredindo. Então pode acontecer de eu conseguir diminuir os efeitos de determinada doença a partir do momento em que eu consigo visualizar a causa? Pode sim. Mas você tem que ir acompanhando junto, né? Para que seja todo um processo cuidadoso de reversão. Eu peço que vocês deem um joinha, que vocês acompanhem o canal, se inscrevam e que vocês coloquem aqui para mim quais são as principais dúvidas de vocês para que eu consiga falar sobre elas. Às vezes no processo que a dúvida de um é dúvida de mais pessoas, e assim que vocês colocam aqui para mim, eu consigo visualizar e consigo explanar sobre esses assuntos determinados. Caso haja algum ponto que ficaram dúvidas ou que ficou pendente, me fala aqui que eu vou respondendo nos próximos vídeos. Gratidão e ótima semana para todos nós.